Salve, salve! Nesse vídeo nós vamos falar das alterações e das relações do movimento Terra, da medicina tradicional chinesa, com a nossa menopausa. O movimento Terra é o que é responsável por nos dar a energia adquirida, a energia para o nosso fazer, a energia para o nosso pensar, e é responsável pela própria digestão. Então vejam bem que essa é uma área de muitas queixas aí ao longo do processo da vida e que vem aí também com o processo da menopausa. É, então, é muita queixa de pensamento repetitivo, né? Uma mente que não para, que não dá trégua, que está todo o tempo pensando, assim, é como se a gente esquecesse de parar de pensar, né? A gente não consegue aquietar essa mente. Queixas digestivas, então a digestão fica lenta, estufamentos, alterações no intestino, maior sensibilidade ao glúten, à lactose, isso aí está posto, né, na nossa geração, na contemporaneidade, e à medida que a gente envelhece também. Essas alterações também influenciam no metabolismo, tende a deixar a gente com um metabolismo mais lento, né? Então, estou falando das implicações energéticas que acontecem no nosso sistema, que justificam sim as alterações hormonais. Então, como eu olho isso do ponto de vista energético? Porque hormonal a gente já sabe, né? Essa informação está muito acessível. E outra coisa aí é a disposição. Então, se esse sistema está bem, eu tenho uma boa digestão, a partir de uma boa digestão, eu extraio, né? Esse sistema extrai a energia dos alimentos, eu fico não só alimentada, mas nutrida e com disposição. Se essa energia está fraca, principalmente depois das refeições, que esse sistema vai digerir para extrair energia, ele mesmo digere, extrai energia para ele funcionar e para a gente funcionar. Depois das refeições, é comum uma queixa de uma lombeira, né, de uma indisposição no período da tarde, um sono, aí a necessidade de um café, e esse café vai gerar uma insônia mais à noite. Então, é todo um complexo aí que a gente está atravessando. Muitas de vocês sabem como é isso. É sobre esse sistema que a gente vai falar. Super interessante, eu amo. Vou mostrar o nosso diagrama. Então, de novo aqui, esse diagrama para mostrar que agora nós estamos aqui nesse amarelinho. E a cor, né, de cada um, essa cor aqui não é aleatória, é uma cor que também está relacionada na medicina chinesa. Então, por exemplo, a cor amarela é uma cor que indica esse sistema. Pode ser que quando a gente esteja com deficiência dele, a gente pode tender a ficar amarelado, tá? Ao mesmo tempo, os alimentos amarelos, abóbora moranga, né? Cenoura baroa ou batata baroa, dependendo da região que a gente mora, mamão, laranja, os alimentos amarelos são normalmente tônicos, né? A cúrcuma, açafrão, que é mais alaranjado, mas entra aí nesse amarelo, tá aqui, né, sinalizando para a gente, né? O amarelo harmoniza. Então a gente fala que aqui, né, o órgão que associa a esse sistema, a gente chama de baço pâncreas. O baço, na fisiologia, ele não tem uma função tão vital. Então, quando a gente fala na medicina chinesa e a gente costuma abreviar aí, né, e a gente se referir ao baço, a primeira coisa é uma estranheza. Poxa, mas o baço, eu tive um acidente e tirei o baço e nada acontece, não tem nenhum problema. Mas a gente está falando da função de assimilação, da função energética. Se a gente pensa no pâncreas, né, como produtor de insulina, esse elemento aqui, se ele está em deficiência, a gente tem mais vontade de comer doce, o que nutre esse alimento é o doce que vem da terra, e se a gente pensa que aqui também está o estômago, né, que é considerado uma víscera e não saiu aí escrito, né, nessa tela, a gente entende um pouco melhor, né, faz a nossa associação. Tranquilo, né, só questão de nomenclatura, estamos falando da função energética do baço. O elemento terra, cujo representante aqui nobre é o baço pâncreas, com todas as ressalvas que eu dei, é o responsável pela nossa energia estável. Então, falta de energia, falta de estabilidade, inclusive uma sensação de insegurança que nos dá uma sensação de falta de chão, tem a ver com esse elemento. Tá? Porque quando a gente fala com uma insegurança com relação ao medo de morrer, a gente está falando do rim. Mas aqui a gente está assim, aquilo que nos tira o chão fragiliza esse elemento. Por exemplo, para alguém que o valor está muito na família, no casamento, no parceiro, se o seu chão é o seu parceiro, se o seu chão é a sua família de origem, quando algo ameaça, isso aí dá muita insegurança e dá muito ciúme, né? O ciúme a gente trata nesse sistema, com pontos desse sistema, não com um ponto do coração, por exemplo, que faz o afeto, né? Mas o ciúme se trata, às vezes, de uma insegurança, assim, quando a gente vê esse chão ameaçado, isso evoca uma paranoia, né, que o ciúme tende a ser. Então, ele é responsável por essa energia estável, né, e quando eu falei dessa estabilidade aqui, tanto é a estabilidade da nossa disposição, quanto da estabilidade da gente se sentir com chão na nossa vida.
Também é uma queixa subjetiva que aparece aí nas mulheres que entraram na menopausa. Nutrição equilibrada, né? Então, a nutrição equilibrada é nutrição do corpo ou da gente se sentir nutrido também emocionalmente. As carências nos dizem de desarmonia nesse sistema. Chegando aqui, trazendo aqui então, né, para as nossas anotações, os apontamentos da nossa apostila. O elemento terra é responsável, então, pela nossa nutrição e estabilidade. O horário do baço pâncreas, né, que é esse órgão energético que vai fazer a assimilação da energia digerida. O nosso estômago e intestino digerem o alimento e o sistema do baço pâncreas, o sistema energético que se chama baço pâncreas, poderia chamar qualquer coisa, e talvez quando a gente fala que tem esse nome aí é que confunde. Então, vem um sistema que extrai a energia dos alimentos, extrai a essência. Vamos diferenciar aqui o alimento que nos enche e o alimento que nos nutre. Muito se fala hoje em dia da comida viva, né? Da gente comer alguma coisa que é mais descascado e menos embalado. E quando a gente então come uma comida muito processada, né? Vamos imaginar lá que se você já fez isso ou vê alguém que come assim, né? Então, acordou de manhã, comeu um pão de pacote, um pão de forma, pode ser integral, cheio de grãos, mas saiu daquele pacote com, né, um queijo, um peito peru ali processado. Depois comeu um biscoito no meio da manhã, vamos pensar uma alimentação assim. Na hora do almoço, pegou uma comida congelada, tá? Ou um macarrão instantâneo. Depois foi lá e tomou um sorvete ou comeu um sanduíche. Essa pessoa ela vai enchendo, né? Então ela sacia o estômago, ela tá em pé, tá viva, mas às vezes ela tá desvitalizada. Porque mesmo que ela tenha uma boa digestão, etc., né? Os jovens têm uma digestão melhor, assim, por conta da energia ainda está preservada pela idade, não dá viço, né? Assim, se a pessoa come só isso, ela tem um aspecto meio desvitalizado. E aí é disso que a gente está falando. Mesmo que o baço pâncreas queira, não tem muita matéria-prima para tirar a energia e nos nutrir dessa energia. É disso que se trata, tá? Então o horário aí é de 9 às 11 e o horário do estômago anterior de 7 às 9. Então vamos pegar essa janela digestiva, que a gente vai falar de um estômago que faz uma digestão mais mecânica aí de 7 às 9, e logo em seguida digeriu, entrou no estômago, passou para o intestino e agora vem um sistema que extrai a essência desses alimentos. Isso está presente em qualquer hora que a gente se alimenta, mas esse é um horário de máximo funcionamento. Presta atenção que nós estamos falando de uma manhã, de uma janela na manhã, de 7 às 11 horas. Um horário excelente para alimentar. Nesse sentido, pela medicina chinesa, o jejum que prevalece ou permanece nesse horário, ele perde uma excelente janela de extração da nossa energia. Se tem um horário melhor de fazer jejum, não seria esse. Para as pessoas que gostam, que dão certo aí com o jejum intermitente, essa seria uma boa janela para comer e não para jejuar, tá? Então, só essa observação, de acordo com a medicina chinesa. Faça a sua experiência. E é claro que se a gente come mais cedo, né? Se você deixa de comer mais tarde, assim, às vezes as pessoas pulam o café da manhã porque querem comer mais tarde da noite, mas se a gente habitua a comer mais cedo e a parar de comer à noite, a gente tem um sono muito melhor. Então, atenção. Se relaciona com os músculos, com a parte carnosa dos músculos, porque com a parte tendinosa, com a parte branca dos músculos, a gente tem outro sistema. Quando esse sistema está deficiente, a gente perde aquela massa muscular. É a pessoa que faz exercício e tem sempre o aspecto mais flácido. Aí a gente vai dizer que tem uma deficiência constitucional desse sistema. Significa que não tem jeito? Não. Significa que tem que ter muito mais atenção, porque tende a ter os sintomas de desequilíbrio. Então não dá para chutar o balde, né? Vamos dizer assim, o açúcar branco, o leite interferem nesse sistema, são ruins. Então, essas pessoas que constitucionalmente já têm muita desarmonia, deveriam então conseguir naquilo que ela dá conta, né, ou naquilo que é passível de ser modificado, porque a nossa constituição, a genética, entre aspas, energética, a gente não consegue mudar. Então, essa parte carnosa relaciona com o pensamento, então, com o raciocínio cognitivo. No elemento fogo, nós falamos muito da lucidez do coração, da presença de espírito, que se trata muito mais daquele time que a gente tem quando a pessoa fala uma coisa, da gente acessar uma informação e uma sabedoria que está disponível, isso é do coração, mas aqui do baço, pâncreas, estômago, a gente está falando do pensamento mesmo, do pensamento lógico, tá? Se esse sistema está deficiente, muito fácil dele ficar deficiente, a gente fica com uma mente muito lógica, né? Uma mente que começa a querer tomar as rédeas da nossa vida e às vezes a gente não sai do pensamento. Se relaciona com a boca,
se relaciona com os lábios. Então, às vezes, né, os lábios mais ressecados, mais úmidos, né, às vezes com muita salivação, vai nos falar disso aí. A emoção que está relacionada, né, é o pensamento, né, e a gente vai chamar aqui como se a preocupação fosse uma emoção, tem a ver com o cuidado, né, a terra se relaciona com a nossa maternidade, né, à toa que a gente fala mãe terra, sabe, a preocupação do cuidar, do coração é do afeto, mas aqui é do cuidado, tem gente que tem afeto, mas não tem essa disposição para cuidar, então, o cuidar diz da receptividade, como a gente acolhe o outro. E, às vezes, essa deficiência nesse elemento nos dá uma preocupação excessiva ou um cuidado excessivo, cheio de boas intenções e que acabam sufocando. Conhece isso? Bem típico, né, de um arquétipo materno. Então, as mães tendem a sufocar por excesso de preocupação. Preocupação resolve pouco, a gente sabe disso, e mesmo assim é difícil a gente não preocupar, mas a gente precisa observar isso, né? Então, a pessoa sem o cuidado, né? E é claro que tem um pouco de relação com a autoestima, que a gente falou lá no coração, sim, mas a autoestima é o se amar, que é o se cuidar. Se eu não me amo, é difícil de eu me cuidar. Então, às vezes, aqui o descuidado está no aspecto ou com relação, assim, a me cuidar de ter uma boa alimentação, a me cuidar de ter uma boa higiene, a cuidar do meu ambiente. E em excesso, isso pode ser sufocante e também o excesso dessa energia, assim, em desequilíbrio, vai gerar uma ruminação mental. A gente começa a preocupar demais. Daí eu falei o ciúme logo atrás. É muito comum uma fala assim também, poxa, quem ama tem ciúme. Ok, faz parte um pouco aí disso aí, mas será? As pessoas que trabalham, né, inclusive raciocinando muito ou ensinando a não ter ciúme, né, falam assim, ciúme não tem nada a ver com amor. Não vamos entrar nesse embate aqui. Mas um cuidado excessivo gera um ciúme excessivo, que é algo que aprisiona o outro. Pode ser, às vezes, romântico, passional, uma parceira super ciumenta, e aquela coisa, a pessoa se sente cuidado, né? Se sente querido, mas não tem nada de glamour quando a gente vê que isso começa a aprisionar o outro, limitar as relações do outro, e acaba por sufocar o movimento do outro. Funções energéticas. Então, aqui entra, gente, ciúme dos filhos, ciúme do parceiro, né, ciúme dos amigos, existem essas relações muito possessivas. As funções energéticas, já falei, extrai essa energia dos alimentos formando o ti é a energia, né, essa essência dessa energia que a gente também extrai dos alimentos. Eu tenho um ti que é do ar, né, respirar um ar puro me energiza, mas aqui a gente está falando dessa essência que sai dos alimentos e forma o sangue energético também. Todas as doenças do sangue, elas entram nesse sistema. As anemias, as alterações dos leucócitos, e as patologias mesmo que são tratadas no hematologista, na medicina chinesa a gente atenta para como está a condição desse sistema. Governa os músculos, mantém os órgãos internos em posição. Quando falta energia, quando o elemento terra não tem, né, uma boa extração do Qi, a gente fica cansado e o corpo fica desabado. E não só desabado na postura, né, aquela postura mole, entregue e desabada, assim, sem tônus, como também a tendência à ptose dos órgãos, a queda dos órgãos, né? Então tem gente que tem aí a falta de sustentação muscular no assoalho pélvico, dando uma queda de bexiga, uma queda do útero, né, um prolapso do reto, uma queda até das mamas, assim, sabe? Essa postura assim, né? Então tende também a ter essa postura assim. E uma falta de sustentação, uma falta de sustentação do sangue, então algumas hemorragias, alguns tipos de hemorroida estão ligadas a esse sistema, outras a outro, né? Mas assim, essa hemorroida que às vezes ela sangra sem arder, sem incomodar, sem queimar, sem irritar, bem típica da desarmonia desse órgão. Produz energia mental e clareza de raciocínio. Então, fala aí da mente lógica. Aspectos psíquicos e espirituais, em equilíbrio nós temos uma empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro ou de solidarizar com o outro, né? Essa disponibilidade, capacidade de nutrir a si e aos outros e estabilidade. Não é que a gente tem que sair cuidando dos outros e pegando uma carga, isso é desarmonia, tá? Quando aquela pessoa acaba invadindo o espaço do outro porque ela começa a cuidar demais. Mas é uma capacidade de nutrir. Às vezes a gente está tão desnutrida que a gente não tem força nem para nutrir a gente, quem dirá o outro, né? Então, essa empatia de solidariedade, assim, de estar presente, a simpatia também, tá?
Em desequilíbrio, provoca preocupação crônica, então as pessoas estão sempre preocupadas, e parece que quando a gente não tem o que preocupar, né, quando essas pessoas não têm o que preocupar, começa a preocupar com, né, muita coisa com o mundo. E o mundo, e tudo, né, é um prato cheio de oferta para a gente ter preocupação. Mas se eu vivo a minha vida inteira preocupada, eu tenho muito desgaste da energia. Então, preocupação não é resolutivo, preocupação, em geral, não ajuda. O que não quer dizer que a gente não se preocupe, né? Mas a gente deve ter atenção, porque não é nada glamuroso a gente falar assim, nossa, eu sou super preocupada, e ficar alimentando isso aí. A preocupação nos tira da ação e deixa a gente empacado aqui na mente. Então, uma ocupação assertiva com o cuidado, eu faço o que eu posso, e tem uma hora que eu não posso, então já não adianta. Excesso de pensamentos, dificuldade de concentrar, sensação de estagnação, de eu estar empacada, obsessões, ciúme, toque, né? Então, o toque é como se fosse um pensamento repetitivo com relação a alguma coisa à limpeza, né? Ou a posição das coisas em casa. Então, a pessoa tem um toque de organização. Isso é a mente, toda hora, né? Um toque de limpeza, ou um toque de conferir se a porta está fechada. É sempre a sua mente te fazendo voltar lá para conferir, para voltar para lavar a mão, porque pensa que pode adoecer, né? E etc. Então, tudo que é ruminação mental, estagnação mental, ciúme. Gente, o ciúme nos sequestra, né? Se a gente começa a alimentar esse negócio do ciúme, isso é perigosíssimo. Porque eu estou trabalhando e eu começo a querer saber o que está acontecendo com o parceiro, e começo a querer controlar, e começo a querer ir atrás, e a mente alucina. Às vezes o ciúme indica alguma coisa, tem fundamento, né? Sim, às vezes sim. Mas na maioria das vezes não. Porque o ciúme a gente fantasia alguma coisa que dificilmente é do jeito que é, tá? Na menopausa, essa diminuição, né, que é a queda, a deficiência dessa energia do baço, favorece, presta atenção, retenção de líquido, ganho de peso, cansaço, compulsão alimentar. Quem? Quem nunca? Apoiar a terra significa cultivar rotina, nutrição equilibrada, estabilidade emocional para atravessar essa fase. Então, eu preciso de uma rotina, principalmente uma rotina alimentar, eu preciso, né, fazer o esforço para poder nutrir esse sistema. E se a gente atravessa aquela fase da fissura, porque vira um bololô, né? Vira uma bola de neve. Se o sistema está desarmonizado, eu tenho vontade de comer docinho, açúcar. Se eu como açúcar, me desarmoniza mais esse sistema, né? Me dá mais deficiência. Então, se eu consigo diminuir um pouco e trazer uma boa alimentação, vai me livrar um pouco daquela compulsão, né, daqueles alimentos. E às vezes tem que ser aos poucos, né? Porque normalmente esse sistema da Terra está muito lesado. Pela própria alimentação, estrutura da nossa alimentação, né, do que a gente tem oferecido hoje, a qualidade das farinhas, um hábito muito em algumas regiões, de muito farináceo, de muito pão, biscoito, processado, leite, lácteos, né, são coisas que desequilibram, que fazem consumir essa energia. Então, alimentos que tonificam a terra, né? O sabor desse elemento que nutre esse alimento é o doce, mas presta atenção, é o doce natural. O açúcar já é um doce lesivo, né? E em pequena quantidade, porque isso é cultural, ok, se eu equilibro os outros, né? As outras formas, assim, se eu controlo bem, mas se você consegue não comer nenhum açúcar nenhum, maravilhoso. Eu não consigo. Então, cereais integrais, né? Todos eles, mas aqui, exemplo, né? Arroz integral, quinoa, milho. Observam, né? O milho tem um gostinho adocicado, né? É o doce que vem da terra. Legumes adocicados, abóbora, batata doce, cenoura, inhame. Ah, mas isso aumenta o índice glicêmico. A diabetes, a hiperglicemia, as alterações na glicemia são de deficiência desse sistema. É claro que se eu já cheguei num nível de deficiência que eu estou diabético, né? Ou você está diabético com hipoglicemia ou hiper, até esses legumes aí vão ter que ser muito cuidados na quantidade. Mas, se eu não tenho alteração glicêmica e se eu estou querendo nutrir esse elemento, né, claro que comendo com equilíbrio, eu incluir na minha dieta, porque hoje em dia as pessoas tiram tudo, né, tiram fruta, tiram tudo, 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 e depois dá um efeito rebote, né, porque ok, se você não ingere nada que tem um alto índice glicêmico, mas normalmente dá um efeito rebote, depois ela vai cair aonde? Vai dar uma vontade de comer abóbora? Não, dá uma vontade de comer um chocolate, dá uma vontade de comer um brigadeiro, entende? Então, se você não tem alteração glicêmica, esses legumes, incluir abóbora, incluir inhame, excelente, incluir mandioca ou macaxeira na sua alimentação, vai te ajudar a não ter vontade de comer doce. Grão de bico, lentilha, frutas doces naturais, né? Chá suave de gengibre. O gengibre é um excelente digestivo, tá? Para ser comido aí. As frutas podem ser
de preferência cura no micro-ondas, ou cozida ou assada no forno, porque aí outra coisa que afeta esse sistema é a alimentação crua e fria. Então, nós precisamos ter um bom ambiente quentinho para digerir. E quando eu ponho alguma coisa fria, uma salada fria e crua, uma fruta fria, é como se eu estivesse tirando o meu liquidificador da tomada para querer bater uma massa bem pesada. Então, eu preciso desse bom motor, desse estômago aquecido. A etiqueta de comer salada e o frio antes não é boa para esse sistema. É melhor a gente comer essa salada depois ou junto, tá? E tem uma orientação muito forte hoje em dia para controle da glicemia, né, das verduras aí iniciando, ou das fibras. Sim, eu posso começar ali com mastigar um pouquinho de folha e depois logo eu trago algo que aqueça essa folha, eu já trago ela misturada no restante dos alimentos, tá? Então vale a pena a gente observar e adaptar da forma que for. Ou trazer um gengibrezinho para essa salada crua, porque aquece, porque o gengibre é de natureza quente, ou um caldinho de alguma coisa quente, né? Se eu quero comer essa salada aí antes, pela orientação, né, que existe não da medicina chinesa, mas de outras práticas, e que é bem pertinente, ou eu posso comer uma verdura refogada, né? Então, isso tudo são ajustes que a gente consegue adaptar. Hábitos que fortalecem a terra, então vamos lá, super importante. Fazer refeições em horários regulares, mastigar bem os alimentos. Não está aqui, mas né, vamos colocar aí com relação da alimentação, principalmente no inverno, principalmente ou em dias mais frios ou mais frescos, a gente deve evitar as frutas nos extremos do dia, tudo aquilo que vai esfriar o meu estômago. Está muito frio, acordei ali um dia frio, vou comer mamão no café da manhã? Não. Ah, mas eu gosto muito. Então, primeiro come o quente que você vai comer e termina com mamão, que seja isso, tá? E no fim do dia também. Poxa, tá um verão, um calorão, aí, né, fica uma coisa equilibra a outra, ok, tá? Mas melhor se nesses extremos do dia, poxa, dá muita vontade de comer fruta, é o horário que eu tenho, e tá no inverno. Então faz uma maçã assada cozida, faz uma pera cozida, uma maçã assada, né? Seria uma boa opção. Buscar equilíbrio entre trabalho, lazer e descanso, porque eu preciso disso para descansar a mente, para descansar o corpo, para repor essa energia. Nada pior para o baço do que terminar de almoçar e ir para a frente de um computador, comer na frente da tela do trabalho, né? Ou comer ali na mesa de trabalho, trabalhando. Então, uma pausazinha depois da refeição. Atividade física aeróbica para mover a mucosidade. Então, mucosidade é o acúmulo da energia que fica aí parada quando esse sistema está letárgico, e a atividade física aeróbica, poxa, mas eu estou com um desânimo, então uma atividade moderada, tá? Mas para circular, para mover isso. Meditações e práticas que tirem do pensamento, e também cantar é algo que também harmoniza o baço, assistir filme, né, para você se envolver. E se você vai para o filme e aí a sua cabeça te sequestrou, tá ruim, né? Então busca alguma coisa talvez mais curta, que você consiga abstrair para quebrar o padrão do pensamento constante em determinado tema que você não está solucionando, né? Tô com problema no relacionamento, tô com problema de falta de dinheiro. E você pensa nisso, se preocupa com isso e não sai, não tem nenhuma solução, né? Ou não enxerga a solução. Então eu preciso descansar a minha cabeça para a solução vir. Já viu aquela história assim, tá muito imersa em um problema e aí na hora que para, vai lá, toma um banho, vai lá na rua, ou no chuveiro, vem uma solução. Você ficou horas ali tentando encontrar porque a mente descansou. Manter o ambiente organizado, trazendo essa sensação de segurança que eu falei no início desse chão, praticar gratidão e atitudes de autocuidado, né? Cuidado com o próprio corpo, autoacolhimento. Hábitos que enfraquecem a terra, comer em excesso ou de forma apressada, é como se eu jogasse um tanto de coisa num liquidificador para depois ele dar conta. Quando esse sistema está frágil, a digestão se torna lenta e aparecem alimentos mal digeridos nas fezes. Então, é sinal de que você comeu com pressa, né? Ou comeu muito, ou as duas coisas, e aí saiu o alimento mal digerido. Poxa, mas milho digere? Sim, se você mastigar, digere. Não tem que sair inteiro. Consumir doces artificiais ultraprocessados e laticínios em excesso, também é algo que enfraquece esse sistema. Ruminar problemas, excesso de preocupação, excesso de atividade mental, falei bastante. Sedentarismo ou excesso de sobrecarga física. Então, vamos lá. O sedentarismo não move essa mucosidade. Eu preciso de uma atividade física para poder mover a mucosidade, para poder gerar disposição, gerar endorfina, trabalhar a minha musculatura. O que é, ou excesso de sobrecarga física? O tamanho, né, ou a quantidade de exercício que eu vou fazer, ela tem que ser proporcional à minha resistência daquele dia, né? Não só a resistência cardiovascular, mas, por exemplo, tem dia que a gente está muito cansado e aí vai fazer alguma coisa que aquilo te esgota, né? Então você vai para academia, vai fazer uma esteira e você está lá
nossa, é muito difícil. Então, se eu estou muito cansada, eu preciso descansar, né? A atividade tem que ser mais moderada, né? Ou uma coisa bem mais leve. É, e quando eu estou com mais disposição, né? E aí eu começo a aprender a equilibrar as coisas. Porque se eu estou sempre muito cansada, é porque eu estou trabalhando em excesso, comendo mal, né? Então, quando eu trago um equilíbrio para minha vida, eu vou procurar uma atividade, né, nessa sobrecarga que eu dê conta. Níveis atléticos requerem que o atleta seja atleta profissional e ele pode, né, deveria ter um sono adequado, uma alimentação, para aquela atividade não ser extenuante. Se você faz uma academia, uma atividade, uma caminhada, que você chega em casa, você demora demais para recuperar, né? Eu já passei por essa experiência, então vai lá, corre muito, anda muito no sol, e assim, o resto do dia cansada. Poxa, aquilo foi muito para mim, né? Então eu preciso aprender a conhecer o meu corpo. Roupas úmidas por tempo prolongado, então ficar com roupa úmida todo o tempo esfria, principalmente a região da barriga. A gente deve evitar roupa úmida, né, por muito tempo. Foi lá, entrou no mar, secou, ok. Mas às vezes a pessoa fica com aquela roupa molhada, não é legal. Dormir com a cabeça molhada, definitivamente, pela medicina chinesa, não. Isso, inclusive, nos entope, né? Traz coriza, acúmulo de mucosidade no alto, na cabeça. Cuidar excessivamente do outro, que leva ao sufocamento e cobrança que eu já falei. Bom, então, em linhas gerais, são aspectos do elemento terra interessantes, né, para a gente entender o nosso processo e escolher, né, mais do que fortalece e fazer menos do que enfraquece, para a gente ter muita disposição, muita energia, uma boa digestão, né, e uma mente bem equilibrada nesse processo. Qualquer dúvida, me chama, comenta. Ou me chama no privado para a gente conversar sobre isso. Se você se identificou com muito desequilíbrio, né, saiba que uma abordagem como a acupuntura ou outras práticas da medicina chinesa vão ser muito interessantes no seu tratamento, te apoiar muito no seu equilíbrio.